Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje temos um material, nossa, fascinante em mãos. É um texto antigo, com milhares de anos, mas que, né, continua a ecoar de um jeito surpreendente. É o Salmo 34. Exatamente. E a nossa missão aqui não é só, tipo, ler ou dissecar os versículos. A ideia é mergulhar fundo mesmo, entender as mensagens principais. Sim. O que ele diz sobre louvor, sabe? Em tempos bons, em tempos ruins, sobre confiar quando tudo parece meio incerto. E sobre essa busca humana, né, por segurança, por livramento. Vamos então desembrulhar juntos as promessas e também os conselhos práticos que esse salmo traz. É uma ótima proposta, porque o Salmo 34, ele realmente se destaca por ter um tom muito pessoal. Parece quase assim que a gente está lendo o diário de alguém que passou por apuro, sabe? E saiu do outro lado, transbordando gratidão. Verdade. E o interessante é como ele tece essa experiência individual, o louvor, o testemunho, com ensinamentos bem diretos sobre um estilo de vida, né? E segundo o texto, esse estilo de vida que é baseado na reverência a Deus atrai cuidado, proteção divina. Uhum. E começa de forma impactante, não é? Logo no primeiro verso, uma declaração assim de louvor incessante. E no quarto, aquela afirmação categórica. Buscou a Deus, foi ouvido e, o crucial, foi liberto de todos os medos. Isso já dá muito o que pensar, né? Com certeza. Esse louvor que não para, mencionado no verso 1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Isso é intenso, não é um agradecimento pontual, é quase um estado de espírito constante, né? Uma trilha sonora para a vida. Pois é. Mas por que essa ênfase em ser na minha boca? Por que não só sentir? Ótima pergunta. O texto parece sublinhar que esse louvor não é só um sentimento íntimo, ele precisa ser ahn, verbalizado, proclamado. É uma ação. Ah, entendi. Isso fica claro no verso 2, onde essa proclamação leva a alma a se gloriar no Senhor. E mais que isso, vira um convite explícito no verso 3. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Quer dizer, o louvor que começa no indivíduo tem um propósito comunitário ali, inerente. Faz sentido. É feito para ser compartilhado, para inspirar os outros a se juntarem a ele. E parece que funciona. O finalzinho do verso 2 diz: os mansos o ouvirão e se alegrarão. Isso sugere que partilhar essa experiência de gratidão, essa história de superação com a ajuda divina, tem um efeito real em quem ouve, Exato. especialmente naqueles que talvez se sintam mais vulneráveis, né? Os mansos. É como se o testemunho de um acendesse a esperança no outro. Exatamente. O testemunho pessoal aqui não é exibicionismo, de forma alguma. É uma ferramenta poderosa de encorajamento comunitário. Ele torna a ideia da bondade de Deus, da fidelidade dele algo palpável, real, sabe? Baseado numa experiência vivida. Uhum. Funciona como um catalisador, convidando outros a também experimentarem essa dinâmica de buscar, confiar e louvar. Valida a promessa de forma bem concreta. Falando em dinâmica, o coração pulsante desse salmo parece mesmo ser essa troca descrita no verso 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que significa realmente buscar nesse contexto? Não parece ser só fazer um pedido casual, né? Tem uma intensidade aí. Tem sim. E ser respondido, como isso se manifesta segundo o Salmo? Olha, buscar aqui implica uma ação deliberada, um voltar-se para Deus com todo o ser, sabe? Especialmente nos momentos de aflição. E com uma expectativa genuína de encontrar ajuda. Não é passivo. Certo. E a resposta divina, como o Salmo descreve, é multifacetada, vai muito além de só acalmar os temores do verso 4. Veja o verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aqui, pobre pode significar tanto materialmente quanto alguém desamparado, humilde. Entendi. Temos a imagem vívida da proteção no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso evoca uma segurança constante, quase militar, né? Nossa, é forte essa imagem. E a ideia de livramento de todas as angústias ou aflições, ela reaparece nos versos 17 e 19, mostrando que é um tema central mesmo. E depois de contar essa história pessoal, né, de busca e resgate, o salmista faz algo ousado no verso 8.
provai e vede que o Senhor é bom. É quase um desafio científico espiritual. Olha, não fica só na minha teoria, faz o experimento você mesmo. Exato. É um convite à experiência. E logo em seguida a conclusão: bem-aventurado o homem que nele confia. O que significa exatamente bem-aventurado aqui? É só felicidade? Bem-aventurado em hebraico, ashrei, transmite uma ideia de profunda felicidade, sim, mas também de contentamento, um estado de bênção divina. É mais do que a felicidade superficial, digamos assim. E o Salmo conecta diretamente esse estado à confiança em Deus. O convite provai e vede é fascinante, porque sugere que a fé para o salmista não é só acreditar no invisível. É algo que pode ser experimentado, verificado na prática. Que interessante. A bondade de Deus não é só um dogma, é uma realidade observável para quem se arrisca a confiar. E essa confiança, esse ato de se refugiar em Deus, é o caminho para essa bem-aventurança. Isso me leva a outro conceito que se repete bastante, o temor do Senhor, nos versos 7, 9 e 11. Confesso que a palavra temor sempre me soa um pouco assustadora. Sim, é uma reação comum, mas o Salmo a conecta a promessas incríveis, como no verso 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E o 10 reforça, dizendo que até leõezinhos podem passar fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Como conciliar temor com essa promessa de cuidado, de abundância? Não parece... Contraditório? É uma tensão interessante, sem dúvida. E a chave está em entender o que temor do Senhor significa nesse contexto, que é muito comum na chamada literatura de sabedoria bíblica, textos como Provérbios, Eclesiastes, né? Focados em entender a ordem do mundo e viver bem. Certo. Aqui, temor não é primariamente pavor paralisante, mas sim uma profunda reverência, um respeito que leva à obediência. É reconhecer quem Deus é, sua grandeza, santidade, poder, e ajustar a própria vida a essa realidade. Ah, faz mais sentido assim. Reverência. Exato. E a promessa de que nada falta ou bem nenhum faltará não é um cheque em branco para a riqueza material, necessariamente, mas é uma garantia de que o essencial para a vida, o verdadeiro bem, será provido para quem vive nessa postura de reverência e busca ativa por Deus. Entendi. Então a comparação com os leõezinhos, no verso 10, ela serve para ilustrar isso. Exatamente. Leões são símbolos de força, né? Autossuficiência. Mesmo eles, diz o salmista, podem falhar em conseguir o que precisam. Necessitam e sofrem fome. Própria força, buscam ao Senhor, ou seja, vivem nesse temor reverente, encontram uma fonte de provisão mais segura. É uma inversão interessante. A verdadeira segurança não está na força própria, mas na dependência reverente de Deus. Puxa, muito bom. E essa ideia de temor do Senhor como reverência e sabedoria prática parece ser o ponto de partida para a sessão seguinte, que soa quase como uma aula, né? Sim, tem um tom didático ali. O verso 11 diz: Vinde meninos ou filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. É um convite direto ao aprendizado. E aí vem a pergunta no verso 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Basicamente, quem quer ter uma vida boa e longa. É isso. E a resposta vem em forma de conselhos bem concretos. Quais são eles mesmos? São conselhos, assim, eminentemente éticos e relacionais. O como fazer da vida de sabedoria? Primeiro, controle da comunicação. Verso 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Evitar fofoca, mentira, palavras que destroem. Importante. Muito. Segundo, uma orientação de ação clara. Verso 14. Aparte-te do mal e faze o bem. Não basta só não fazer o errado, é preciso buscar ativamente fazer o certo. E terceiro, um compromisso com a harmonia, também no verso 14. Procura a paz e segue-a. A paz aqui não é só ausência de conflito, é um estado de bem-estar, de shalom, que deve ser buscado ativamente, perseguido mesmo. Perseguido, gostei disso. Pois é, esses são os passos práticos que, segundo o salmista, levam àquela vida boa e longa. E todos eles derivam daquela atitude fundamental de
temor do Senhor. Isso nos leva naturalmente a pensar sobre como Deus, segundo o Salmo, interage com quem segue esses caminhos e com quem não segue, né? Há uma distinção clara. O verso 15 é muito direto sobre a atenção divina aos justos. Quem são esses justos, afinal? E o que significa ter os olhos do Senhor sobre eles e os ouvidos atentos ao seu clamor? Os justos, em hebraico, tzadikim, neste contexto não são pessoas perfeitas, claro, mas são aquelas que se esforçam para viver de acordo com a vontade de Deus, que seguem esses conselhos éticos, que buscam a Deus e vivem em temor reverente. Entendi. A imagem dos olhos e ouvidos atentos significa uma vigilância constante, um cuidado protetor e uma prontidão para responder ao pedido de ajuda, ao clamor. É uma relação de proximidade, de atenção. E isso se intensifica no verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Há uma ternura especial ali, né? Para com os que estão sofrendo, os humildes de espírito. Lindo isso. Mas essa proximidade com os justos e quebrantados, ela contrasta fortemente com a atitude em relação aos que praticam o mal, não é? O verso 16 é bastante duro. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Face contra, isso só como oposição direta. Sim, o contraste é intencional e é forte. Enquanto os justos têm a atenção e a proximidade de Deus, os que fazem o mal, os rechaim ou ímpios, aqueles que conscientemente desafiam a ordem moral de Deus, encontram oposição divina. A face contra sugere desagrado, julgamento. Uhum. E a ideia de desarraigar a memória implica uma consequência final, um esquecimento, o oposto da vida longa e boa prometida aos justos. É uma visão de mundo onde as escolhas morais têm consequências cósmicas e eternas. Entendi. E voltando aos justos, o Salmo não ignora a realidade do sofrimento, né? O verso 19 é muito realista. Muitas são as aflições do justo. Não tem promessa de vida sem problemas aqui. De forma alguma. No entanto, logo em seguida vem a afirmação, mas o Senhor o livra de todas. E o verso 20 traz aquela imagem impressionante. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Como entender isso? Muitas aflições, mas livramento de todas e proteção total até dos ossos. Parece paradoxal. Esse é talvez um dos pontos mais profundos e teologicamente ricos do Salmo. E toca numa tensão central da fé, né? O texto reconhece a dureza da vida. Os justos sofrem, e sofrem muito, muitas aflições. Ignorar isso seria irrealista. Claro. Mas a fé do salmista insiste que, apesar dessa realidade, o cuidado de Deus é tão abrangente, livra de todas, e tão detalhado, guarda todos os ossos, que garante a preservação final do justo. A imagem dos ossos intactos talvez seja uma metáfora para a integridade essencial da pessoa sendo mantida por Deus, mesmo no meio do caos do sofrimento. Uma metáfora de integridade, gostei. Não significa ausência de dor ou perda, mas uma confiança de que, no final, Deus garante a redenção e a restauração completas. E o Salmo termina reforçando essa ideia de destinos distintos, quase como um resumo final das consequências das escolhas de vida feitas, né? Os versos 21 e 22 traçam linhas bem claras. Exatamente. O verso 21 funciona quase como uma lei de causa e efeito espiritual. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos ou culpados. Sugere uma espécie de justiça imanente, onde a própria maldade se volta contra quem a pratica, levando à destruição. É o resultado natural, digamos, da escolha de viver contra a ordem divina. Certo. Em contraste absoluto, o verso 22 oferece a conclusão para os servos de Deus. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido ou condenado. A palavra-chave aqui é resgata, do hebraico padar, que significa redimir, comprar de volta, libertar. É uma ação ativa de Deus para salvar. E o que garante essa redenção e segurança final? De novo, a confiança nele.
o tema que permeia todo o Salmo. Ok, então, se fôssemos resumir a jornada que o Salmo 34 nos propõe, poderíamos dizer que é um caminho que começa muitas vezes na angústia, no medo. Mas a resposta não é o desespero, e sim uma busca ativa por Deus. Isso. Essa busca, segundo o salmista, encontra a resposta, livramento. E essa experiência transborda num louvor que não se contém, que vira testemunho e convite. No coração disso tudo está a confiança, aquele provai e vede, e uma reverência profunda, o temor do Senhor, que se traduz em sabedoria prática, como falar, como agir, como buscar a paz. É quase um manual para navegar as dificuldades da vida com fé. É uma ótima síntese dessa trajetória. A mensagem central que fica é essa promessa de segurança, de refúgio, de redenção para quem escolhe confiar em Deus e viver de acordo com seus princípios, mesmo enfrentando dificuldades. Isso é sempre apresentado em contraste com o destino daqueles que, na visão do salmista, optam pelo caminho da maldade. Pois é. E talvez para a nossa reflexão final, podemos voltar àquela tensão que mencionamos, que é crucial. O Salmo afirma, com uma honestidade brutal, que muitas são as aflições do justo, verso 19. Mas quase que, simultaneamente, promete um livramento divino de todas elas e uma proteção tão completa que nenhum osso se quebra, verso 19 e 20. Essa tensão é forte mesmo. Então, como podemos harmonizar essa coexistência da realidade do sofrimento persistente com uma promessa de intervenção e preservação tão absolutas? O que essa dinâmica complexa, essa aparente contradição, nos revela sobre a natureza da fé, da esperança e da experiência de confiar em Deus que este salmo descreve de forma tão vívida? Fica a questão aí para a gente pensar.